Eu trago agora aqui para nós uma memória. É uma memória minha. Eu comecei a achar que é melhor mostrar memórias minhas do que de Brastemp de 1950. O juízo de Deus é tão perfeito, é tão cristalino, é tão justo, é tão amplo, é tão profundo, é tão detalhado e é tão generosamente comprometido com a própria justiça, que diz o livro de Provérbios, que desse dia até o ímpio sairá satisfeito. Não é mesmo? Valeu a pena. É para o inferno que eu vou, é para lá mesmo que eu tenho que ir. Mas esse dia vem, esse dia vai chegar. É dia de encontro de contas. E aí talvez você diga, mas o meu saldo para esse dia talvez esteja super positivo. Há algumas semanas atrás eu encontrei uma pessoa que disse, olha, eu estou cada vez mais feliz, porque em relação aos 10 mandamentos eu só estou errando em 2. Tem 8 ali que eu estou ótimo. Espero que até o fim eu consiga chegar zerado assim com Deus. Aí ele me perguntou, e o senhor, reverendo, está bem nos 10 mandamentos? Eu falei, eu estou horrível, perdi os 10. Aí ele arregalou os olhos, falou, o senhor perdeu nos 10? Eu falei, perdi nos 10. Ele disse, mas como? Eu falei, ele disse para não ter deuses diante dele. Teologicamente falando, eu não tenho nenhum Deus diante dele. Mas de vez em quando eu percebo que certas coisas, em certos dias, em certas horas, se tornaram para mim mais importantes do que Deus. Ele disse para não fazer imagens de esculturas, e eu não faço. Mas às vezes eu percebo que em alguns momentos, determinadas pessoas se transformaram em elementos quase que míticos na minha cabeça, que tomaram a posição do ídolo. Ele disse para não tomar o nome dele em vão, e eu não blasfemo. Mas às vezes eu percebo que o nome de Deus entra nas minhas confissões em alguns contextos dos quais Deus não tem nada a ver com aquilo. E ainda hoje eu me lembro de ocasiões em que eu preguei com veemência e eu fiz afirmações absolutamente contundentes sobre a vontade de Deus, afirmações essas das quais hoje eu me envergonho, porque hoje eu tenho certeza que Deus não tem nada a ver com aquilo. Ele falou para guardar o dia dele, para o santificar, e eu não sei nem o que é isso. O que é guardar o dia do Senhor para o santificar? Os caminhos de santificação do dia de Deus percorrem subjetividades que transcendem em muito simplesmente a separação de um determinado dia para que nele nós nos tornemos mais religiosos. Honrar pai e mãe é mais do que visitá-los, beijar-lhes as testas, dizer Deus abençoe, eu sou grato pelo que me fizeram. É muito mais do que prestar-lhes assistência na velhice. Tem a ver com uma reconciliação profunda com a imagem do pai, com a imagem da mãe. E quem de nós está profundamente reconciliado com a imagem do pai e com a imagem da mãe? Quem de nós não carrega conflitos de natureza psicológica complicadíssimos em relação às figuras parentais? Quem de nós não vive ambiguidades interiores enormes sobre esses dois papéis? Quem de nós não fica profundamente com raiva da mulher? Não é pela mulher, é porque num determinado dia ela se pareceu com a sua mãe. Quem de nós, às vezes, não reage a uma relação para com o marido, ou para com a figura pastoral, ou para com a autoridade constituída, não em função daquela coisa em si mesma, mas em função de um trauma relacionado a essa figura paterna que nos vem de tanto tempo atrás? Não matarás, e eu nunca matei, mas, meu Deus, quantos matadouros já existiram dentro de mim? Quantos sentimentos de hostilidade, de energia homicida não viajam pelas emoções da gente, a tal ponto
de que Jesus diz no Sermão da Montanha, de que esse mandamento chega ao nível dessa subjetividade existencial, aonde frequentemente quem nunca matou é homicida na alma. Não adulterarás. É outro mandamento, onde no Sermão da Montanha Jesus chega e o desobjetiva e o subjetiviza. Chega e diz, olha, você nunca foi para a cama com a mulher do seu próximo, você no seu coração, você já olhou, ou você olha, ou você sabe que tem vontade de olhar, ou você diz que não olha olhando, com intenção impura no coração, aí no íntimo já aconteceu. Não dirás falso testemunho. Eu nunca fui a um tribunal acusar ninguém injustamente, mas quantas versões eu já passei adiante. Quanta fofoca, quanta boataria, quanta coisa que a gente diz, olha, eu ouvi dizer, tem impressão que é, não estou bem certo não, mas tudo indica. E aí a imagem de alguém vai se corroendo, porque a gente passou uma versão adiante. E acrescenta um ponto, acrescenta um conto, cria uma história. Aí a gente acaba, todos nós, se tornando autores de ficção. E alguém paga a conta. E para terminar, ele diz, não cobiçarás nada que não é teu. Nem a mulher do próximo, nem a vaquinha dele, nem o boi, nem o Monza, nem o Vetra, nem o apartamento na praia, nem a casa de campo, nem a posição dele, nem a inteligência dele, nem a sabedoria dele, nem a cultura dele, nem a calça de grife dele, nada. E Deus colocou esse mandamento aí para que se houver algum idiota no nosso meio, que acha que obedeceu os 9, tenha certeza que quebrou a cara nesse. 1992, na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, com 37 anos, pregando a palavra que eu já vinha fazendo desde muitos anos atrás. Aos 37 anos eu já estava ficando ministerialmente idoso, de tantas eram as experiências cotidianas anunciando a palavra no Brasil, no mundo inteiro. E são memórias alegres, porque eu tenho amadurecido infinitamente mais do que em 1992. Mas a pedra de esquina da palavra da mensagem não mudaram e não mudarão jamais. Continua a ser sempre a mesma. É para isso que eu repito essas memórias. Para você que às vezes sofre de amnésia, não começar a construir imaginações que não têm a ver com a realidade por causa das suas construções fantasiosas de memória. E é ruim para você e é ruim quando você inventa um eu que eu não sou. Mas os fatos são os fatos e as memórias são as memórias.